Boa tarde, irmãos. Deus continue abençoando, né? Já temos sido abençoados. E eu quero convidar vocês para ler as Escrituras em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Saudamos, né, todos os nossos irmãos que estão na internet. Que Deus possa recompensar a todos. Todos acharam, né? Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oremos uma vez mais, bondoso Deus, nos rendemos, nos entregamos a Ti, e que o Senhor possa, ó Deus, vivificar a Tua palavra nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero dar um título para essa nossa meditação, nessa tarde, e é O Livro e os Livros. E como um subtítulo é uma pergunta: qual tem sido a tua última página? Qual tem sido a tua última página? A escritura que lemos fica bem clara, né? Onde a Bíblia diz que abriu-se os livros. E abriu também o livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Nós sabemos que desde que nós nascemos, é como que se coloca um gravador ali, uma filmadora, né? E a nossa vida começa a ser registrada. No início não parece muito barulho, né? Mas quando chega a idade da adolescência, da pré-adolescência, e então começa ali a aparecer os nossos atos, os nossos feitos, as boas coisas, como também as más coisas. E não há como nós fugir desta realidade, porque tudo está gravado, como a Bíblia diz, que ali no juízo abriu-se os livros, segundo a obra de cada um de nós. Eu lembro do irmão Brana falando em uma das suas mensagens, ele diz assim: abra o meu estômago e queime enxofre dentro dele. Corte o meu corpo todo em pedaço, mas não me deixe estar diante do trono branco. Mas graças a Deus que nós sabemos que há um sangue, né, que apaga todos os nossos pecados. Como diz a Bíblia, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. E o subtítulo que eu quero enfatizar isso nessa tarde é: qual tem sido a nossa última página? Ontem nós encerramos o livro da nossa vida, né? Fechamos. Hoje iniciou-se outra página. Daqui a pouco a gente vai dormir e ela fecha. E muitas pessoas que iniciaram ontem não terminaram
quer dizer, não chegaram no dia de hoje, porque a vida deles foi concluída, fechada. Muitas pessoas que hoje estão gozando de saúde, quem sabe rindo, amanhã o livro deles estará fechado. E a Bíblia diz que se o ímpio cometer impiedade e ele se converter, deixar o caminho mau, não será feito lembrança do seu passado. Mas por outro lado também a Bíblia diz, se o justo esquecer da sua justiça e começar a praticar iniquidade, também não será lembrado da sua justiça. E quando nós sempre tomamos como exemplo a vida de grandes homens das Escrituras, como também homens do nosso tempo, que eles escreveram, vamos dizer assim, o seu livro. E como eu sempre tenho dito, eles escreveram a sua história. Paulo escreveu a história dele, Abraão escreveu a história dele, William Branham escreveu a história dele, mas hoje eu e você estamos escrevendo a nossa história. Quando podemos tomar como, por exemplo, Abraão, nosso pai na fé. Você começa vendo, vamos dizer assim, o livro da vida de Abraão, como era antes. Vivia entre os caldeus, no paganismo, não conhecendo a Deus, já nos seus 75 anos de idade, ali diante, vamos dizer assim, dos seus costumes. E o seu livro estava, vamos dizer assim, todo escrito com todas as suas atitudes, com todo o seu paganismo. Mas graças a Deus que um dia Deus aparece para Abraão e diz, Abraão, saia da tua parentela e venha caminhar comigo que eu vou te abençoar. E em ti, disse Deus para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E assim como Mombrana pregou a mensagem desde então, e ele diz, sempre existe um desde então na vida de todos. E desde então Abraão, quer dizer, deu uma meia volta. E se ele estava indo para o norte, agora ele começa a andar em direção ao sul. E a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 8, diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e foi chamado amigo de Deus. Isso foi, vamos dizer assim, sendo registrado no livro de Abraão. Também ainda, agora em Romanos, antes eu falei Hebreus, creio que citei errado a escritura, mas antes é Hebreus 11, 8, agora Romanos 4, 3, diz assim, pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. E aí nós vemos na trajetória de Abraão, mesmo após ser chamado, ele falhou. Após ser chamado, ele mentiu. Mas como sempre ouvimos, quando foi ser escrito a história de Abraão, aqui no Novo Testamento, foi escrito simplesmente da sua fé, da sua postura, da sua fidelidade em Deus. E aí nós vamos caminhando com Abraão, Deus prometendo-lhe um filho, impossível de receber esse filho pelo lado natural, mas a fé, ela não está baseada nas coisas que se veem, naquilo que é possível, porque Deus é o Deus do impossível, e Deus não precisa de nada favorável para Ele fazer alguma coisa, mas Ele precisa do quê? Que nós o tomemos em Sua palavra, que nós realmente creia que a palavra de Deus ainda segue sendo a palavra de Deus. Embora a promessa de Deus, como disse, naturalmente, não tinha condição. Abraão 75, ela 65, e os anos vão se passando, e ele já tem 100 anos, e ela 95, 90, né?
Mas ainda Abraão cria em Deus. E então o filho veio. Mas Deus, Ele ama provar os seus filhos. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, Deus não errou quando chamou Abraão. Ele sabia quem Ele tinha chamado. Ele conhecia o início da caminhada de Abraão até o último passo. E é isso que tem nos dado essa segurança nessa caminhada, em saber que Deus conhece aquilo que passou na nossa vida, como também Ele conhece o amanhã, como também Ele conhece o depois de amanhã. Por isso esse mesmo Deus que tem nos ajudado até aqui, como diz a Bíblia, Ele continuará. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Por isso a Bíblia diz, Davi diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deus sabia que não tinha se enganado ao chamar Abraão. Deu o filho. Mas agora, como nós bem conhecemos a história, Ele pede esse filho de novo. E Abraão, humanamente falando, sem entender, mas a fé ela não é olhada pelo lado humano, mas pelo lado espiritual, da alma, da conexão com Deus, porque o cristão, nós devemos ter essa conexão com Deus. Porque nós realmente precisamos, para sermos como esses homens, nós precisamos também andar perto de Deus. E Abraão creu, embora humanamente não compreendeu, mas a fé dele sabia que Deus não era um Deus de confusão. E ele foi. E ali Deus apareceu para ele, não é? E disse a Abraão, porque você não me negaste o teu único filho, por mim mesmo tenho jurado, que deveras vou te abençoar. Que privilégio é nós saber que nós estamos em uma caminhada. E se nós olharmos para a nossa vida, para o livro da nossa vida, por conta própria, nós não temos condição nenhuma. Abraão mesmo não tinha condição. Abraão mesmo não cumpriu a totalidade da palavra de Deus no início. Deus precisou ser misericordioso. Ele mentiu, ele saiu levando o seu pai, ele saiu levando o seu sobrinho Ló, mas Deus colocou circunstâncias na vida de Abraão para que ele pudesse cumprir com a palavra de Deus. E aí nós vemos que com base nessa obediência, a humanidade toda foi alcançada, abençoada. Porque quando a Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, significava o quê? Que através da linhagem de Abraão, viria o Messias, que se entregaria por nós. Por isso, irmãos, isso é algo que nos incentiva quando ouvimos essas coisas, mas é algo também que nos traz, que deve trazer em cada um de nós um temor. Porque nós não somos melhores nem piores do aqueles que nos antecederam. Mas às vezes tende-se a pensar ou agir como que se a vida fosse durar por todo o tempo nessa terra. Quando o irmão Brana, em algumas de suas mensagens, ele diz: quantas vezes chegamos perto de pessoas que estão morrendo, e eles dizem, ó irmão Brana, se eu tivesse uma outra oportunidade. Eu imagino a você a situação em que se encontra Judas Iscariote. Nós olhamos Judas simplesmente e analisamos como o momento da traição, não é verdade? Judas traiu. Mas pense você um pouquinho no livro da vida de Judas. Ali estava Judas nos seus afazeres, e de repente passa Jesus e convida ele para segui-lo.
Vamos assim, no livro da vida de Judas, poderia estar escrito: e Judas passou a seguir a Jesus. Judas é um discípulo de Jesus. Judas foi comissionado a levar o evangelho. Judas foi comissionado a ir com algum companheiro e expulsar os demônios, curar os enfermos, porque ele fez isso. Porque quando Jesus chama os discípulos e diz: ide, libertai os oprimidos, curai, pregai o evangelho, de graça recebei, de graça dai. Aí você não pensa, não imagina que Judas estava entre os 12. Ele fez par com alguém deles ali. Olha a boa fase que Judas estava caminhando. Mas não sabemos qual foi o momento certo em que Judas abriu, permitiu um espírito, quem sabe, de descontentamento, um espírito, quem sabe, de murmuração. E ele começou a dar lugar para a dúvida, dar lugar, quem sabe, para o complexo, pensar que não estava valendo a pena andar com Jesus, e ele pensou: Jesus não vai ser rei coisa nenhuma. Eu vou aproveitar, tirar um pouco de dinheiro dessa oportunidade. E o diabo, irmãos, ele induz a pessoa a fazer. Depois que faz, agora ele diz: agora te vira. Ele induz a pessoa, ele mete, vamos dizer assim, gasolina na fogueira, ele bota lenha na fogueira, ele incentiva. Vai e tira um dinheiro, aproveita. Jesus não valoriza vocês, não valoriza o trabalho de vocês. E depois que ele viu o que tinha feito, não alcançou mais lugar de arrependimento. E quando o livro dele foi fechado, como fechou? E Judas foi e se enforcou. Por isso, irmãos, o pastor Febroni, há muito tempo atrás, muitos lembram aqui, ele pregou a mensagem: Deus é já. Deus é já. E quantas vezes a gente vai, faz os funerais que a gente faz e pensa: encerrou, fechou o livro. Mas que satisfação para um ministro, para um familiar, quando ele chega diante de alguém e sabe que ele encerrou o seu livro, mas como Paulo guardou a fé. Ele fechou o seu livro, mas ele guardou a fé. Mas que coisa decepcionante, quando você não sabe nem o que dizer ali diante daquilo, porque você sabe que fechou o livro, mas Deus somente sabe aonde a pessoa está. Você pode imaginar Zaqueu, um publicano, alguém que tinha uma vida não bem vista entre o seu povo, um traidor da sua nação. E ali estava todas as, vamos dizer assim, as anotações da vida de Zaqueu. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. E uma nova página começou a ser escrita. Zaqueu ouviu. Zaqueu saiu. Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Zaqueu subiu em uma árvore. A fé de Zaqueu fez conexão com Cristo. E Cristo diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Você pode imaginar Zaqueu hoje como ele está lá em cima? Quem sabe não cessa de dizer: bendito o dia que eu subi naquela figueira.
Bendito o dia que eu fui em busca de Jesus. Bendito o dia que eu deixei o arrazoamento, que eu deixei a preocupação com a sociedade, como vai ser, como não vai ser, Jesus não vai me receber. Bendito o dia que eu fui, bendito o dia que Ele entrou na minha casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, isso mostra que quando Jesus entra na minha vida e entra na tua vida, a tua vida não será mais a mesma, a minha vida não será mais a mesma. Porque agora Cristo entrou ali, e a presença de Cristo é o que espanta com as trevas, com o pecado, com os desejos errados. A presença de Cristo é que, como disse Paulo, o amor de Cristo me constrange. Quem sabe um pouco tímido, um pouco trêmulo, Zaqueu, conhecendo a vida errada que ele vivia, e ele pensou: Jesus disse que vai pousar na minha casa. Mas como vai ser isso? Os fariseus não gostaram. Veja como ele anda com o pecador, como ele entra na casa de pecador. Mas Jesus sabia que ali havia um coração que estava pronto a começar uma nova página. E no livro está escrito: Jesus entrou na casa de Zaqueu. E ao entrar, Zaqueu disse: se tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais, e dou a metade dos meus bens aos pobres. E Jesus, com prazer, disse: hoje entrou salvação nessa casa. E um dia foi fechado o livro da vida de Zaqueu, e eu penso que com chave de ouro. Quando lembramos a história de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e alcançou o testemunho de que agradara a Deus, e Enoque não foi mais visto, porque Deus para si tomou. Isso repete em milhares de vidas. Homens e mulheres que deixam o mundo, deixam o pecado, deixam a razão, e permite que Deus entre na vida dele, porque a questão é Deus, irmãos. Não há grande homem, grande mulher, não. A questão é Deus entrando no nosso coração e nos dando desejo pelas coisas corretas e nos dando nojo pelas coisas erradas. E não foi mais visto porque Deus para si tomou. Por certo, aquele dia ele saiu como um dia qualquer. Ele tinha problemas como eu e você temos problemas. Ele tinha preocupação como eu e você temos preocupação. E quem sabe ele saiu para resolver alguma coisa. E de repente uma atmosfera começou a tomar conta daquele ambiente. Quando ele viu, deu um passo aqui e o próximo foi do outro lado. Qual tem sido a última página nossa hoje? Se o meu livro fosse fechado hoje, se o teu livro fosse fechado agora, como seria? Será que você vai ter que dizer assim: espera um pouquinho, não fecha já? Conta-se uma história que sempre o irmão convidava alguém: vamos na igreja? Hoje não tenho tempo, amanhã eu vou. Semana que vem de novo. Hoje eu não tenho tempo, amanhã eu vou. Mas um dia a morte bateu na porta e disse: vamos embora? Ele disse: espera um pouquinho, eu preciso acertar a vida. Não tenho tempo. E eu sei que se hoje fosse fechado o livro de alguém, de muitos, né? Ele ia tentar dizer: não, espera um pouco. Deus é hoje. Deus é hoje. Eu sempre conto uma história, e faço uma comparação, e esses dias eu vi de novo. Você já viu em alguns mercadinhos pequenos, está escrito assim: fiado só amanhã? Eu já vi, esses dias vi de novo. E o diabo é especialista nisso. Aí o cliente, se ele for
não for muito esperto, ele vai amanhã, né? Daí tá só amanhã, só amanhã, só amanhã, e nunca vai chegar esse dia. E o diabo é especialista. Eu tenho que consertar minha vida, sim, amanhã. Eu tenho que pedir perdão amanhã. Eu tenho que voltar para ser amanhã, amanhã, amanhã e amanhã, e muitos fecham o livro agora, não tem mais amanhã. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Como nós vemos muito citada nas pregações, a história do jovem rico. Um dia ele foi ter com Jesus. Um dia ele ouviu o Evangelho. Um dia ele esteve frente a frente com Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus deu a receita. Vai, venda teus bens, dá aos pobres, e vem e siga-me, e terás um tesouro no céu. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando a liberdade das coisas erradas dessa vida, trocando o diabo, trocando o mundo por Cristo. Mas ele não quis trocar. Não. E a Bíblia diz que ele continuou progredindo. E um dia a sua fazenda tinha produzido em abundâncias. E ele disse: que farei com todos os meus mantimentos para poder guardar? Derribarei os celeiros e farei outros maiores. Depois direi para minha alma: descansa, come e bebe, porque tens bens para muitos dias. E ele ouviu uma voz que disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? E o livro fechou. Então, irmãos, nós estamos analisando isso sobre o livro e os livros. Quando os livros forem abertos, a Bíblia diz que serão julgados aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nós nos examinamos a nós mesmos, para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Embora o livro da vida de Paulo, o livro da vida de Abraão, de Zaqueu, ele estava sendo escrito com muitas coisas. Paulo continha na vida dele assassinatos, prisões, açoites. Mas um dia, quando ele chegou diante de Jesus, o sangue de Cristo apagou tudo aquilo. Mas como eu ouvi o pastor Daniel um dia dizendo: mas o diabo, ele tem uma cópia. Tem? Você acha que não tem? Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, nos acusa diante de Deus dia e noite. Ele tem uma cópia. E ele acusa. Mas quando Cristo olha no livro dele, no livro da vida do Cordeiro, ele olha ali, simplesmente está, vamos dizer assim, deletado, está apagado, excluído com o sangue de Cristo. Está excluído. Você veja Paulo, ele viveu, como nós sabemos, como um Saulo, um perseguidor. Mas quando ele conheceu o Evangelho, ele passou a escrever uma nova história. Paulo é o prisioneiro de Cristo. E aí ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, uma coroa está guardada a mim, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Aí ele não temia mais.
Chegando próximo da morte, ele diz: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte por a vitória. Agora, concluindo, se pode imaginar, eu sempre falo sobre o ladrão da cruz, porque ali você vê, naqueles dois homens, ali eu vejo representado a humanidade. Porque nós todos somos pecadores. O da direita em defesa de Cristo e o da esquerda zombando de Cristo. Você imagina o livro sendo escrito da vida daqueles ladrões. E um dia eu falando ali em Erechim, eu dizia: você imagina o livro sendo escrito, às vezes quem sabe ele com 6 anos, com 5 anos, menor abandonado, sem pai, sem mãe, fazendo pequenos furtos para comer, e a vida dele foi começando, se envolver no pecado, mas eu posso pensar que lá no íntimo do coração dele, na alma dele, ele não queria ser daquele jeito. Senhor, como eu gostaria de ser diferente. E chega um momento que ele é preso e condenado à morte por crucificação. Quem sabe dentro da cadeia ele ouve que anda pelas ruas de Nazaré ali um homem que perdoa pecados, um homem que liberta, um homem que tinha libertado a samaritana, um homem que tinha libertado a mulher que foi pega no ato de adultério, perdoado. Mas o que eu posso fazer? Eu estou preso. E tem um hino que nós cantamos que diz: o melhor lugar que me colocaram foi naquela cruz ao lado dele. O melhor lugar que Deus podia nos colocar é na nossa família, é nesse ministério que conhece o Evangelho. É um privilégio que temos. Quando milhões perecem sem esperança, mas Deus nos enviou uma mensagem. Deus tem nos dado pais, pios que zelam por nós, um ministério que zela por nós. Mas de repente ele está naquela cruz e o seu colega começa a zombar de Jesus: se tu és o Cristo, salva-te a ti, a nós também. Mas ele se condoeu daquele justo. Tu não temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, pelos nossos atos, merecemos, mas esse nem o mal fez. E ali acontece o sobrenatural. Os olhos espirituais dele abrem e ele vê ali um rei. Mas não um rei terreno. E ele sabia que logo ele iria embora. Por isso ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o diabo que estava contando a vitória, o diabo que estava aguardando para levar aquela alma do inferno, levou um nocaute na hora, porque Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E aquele sangue foi passando página por página e apagando todos os feitos errados daquele homem. E quando o livro da vida daquele homem foi fechado, foi escrito o quê? Lembra de mim quando entrares no teu reino. E quantas vezes nós dizemos isso para Jesus: Senhor, lembra de mim. Mas um dia inicia, Senhor. Senhor, me dê a tua virtude, me dê o teu Espírito Santo, que eu possa realmente ser uma bênção por onde for. E num dia desses, o nosso livro terreno irá fechar, seja com o rapto, ou seja com a nossa partida. E quando os livros estiverem sendo abertos, o teu nome estará escrito no livro.
Como Daniel Cury naquele sonho, né? Vocês conhecem bem. Ele sonhou que tinha morrido, então chegou ao céu. E ele chegou ao anjo e disse: meus dias na terra terminaram e eu quero entrar. E o anjo pediu pelo nome dele. Ele disse: eu fui Daniel Cury, fui um grande pregador lá na terra. E o anjo procurou e disse: não tem nenhum Daniel Cury aqui. Não pode ser, tem que estar. Procurou e não encontrou. E ele apelou para o trono branco, como sabemos. E quando ele foi indagado, ele entendeu que ele não era justo, que ele não tinha condições de entrar ali, como eu e você, nenhum de nós temos por nós mesmos. E quando esperava, como a história diz, como uma rajada dizendo: está condenado, ele ouviu passos. E olhando, ele viu a face de Jesus, mais doce do que uma mãe acariciando o seu filho, que disse: pai, ele não foi perfeito na terra, mas ele se colocou por mim ali, agora eu me posiciono por ele aqui, joga todos os seus pecados na minha conta. Aí com isso você vê que o nosso nome não está nos livros simplesmente, mas está no livro, está na conta do Senhor Jesus Cristo. Jogue os seus pecados na minha conta, Ele está na minha relação. É isso que faz a diferença, é isso que dá paz, descanso, tranquilidade quando tivermos que atravessar o rio. Por isso Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como posso temer se Ele está comigo? Como posso temer se Ele está no barco? Não importa se as ondas chacoalham o barco, se as ondas mexe com tudo, o vento assopra. E eu ouvi alguém pregando um dia, ele disse: o vento pôde jogar o barco para cá e para lá, o vento pôde levantar as ondas, mas o vento e o mar não pôde tirar Jesus de dentro daquele barco. O problema vem, a dificuldade vem, mas ela não pode nunca tirar a fé que está aqui dentro. A fé que está aqui dentro não está para negociação, não. Jesus estando no barco, a brisa, a paz, a alegria, a tranquilidade, como o irmão Brana conversando com o Bosworth disse: qual foi o teu melhor momento na vida, irmão Bosworth? Ele disse: o meu melhor momento é agora. É agora. Mas como agora está morrendo? Eu vivi toda a minha vida por esse momento, quando eu vou encontrar com aquele que eu tanto amei. Por isso que cada um possa ter em seus lábios essa frase: Jesus é minha terra natal. E eu tenho desejado, se eu puder, se eu for antes do rapto, que essa seja a última palavra: Jesus é minha terra natal. É agora. E o irmão Brana disse que ele levantou de onde estava e começou a cumprimentar irmãos que haviam partido. Por quê? Porque ele já estava em uma transição, ele já estava entrando no outro mundo. Concluindo, quero compartilhar um testemunho, quem sabe já falei para vocês. Há um tempo atrás, nós acompanhamos uma irmã, uma verdadeira cristã, que estava com câncer terminal. E a gente acompanhou, de tempo em tempo eu visitava, confortava as filhas, duas. E uma delas disse para mim: pastor, eu quero que a minha mãe tenha uma morte digna, ela não merece sofrer. Preocupada, né? Eu disse: irmã, não preocupe,
com a partida dela. Ela é uma cristã. Quando chegar o momento dela partir, Deus enviará os anjos que virá ao encontro. E você veja como Deus confirma. Quando nós falamos dele, Ele confirma. E após ela partir, a filha mesmo me contou que ela estava ali no seu estágio final. E ela, de repente, no quarto, ela começou a olhar e dizer: que flores lindas são essas? Que flores lindas são essas? E de repente ela pergunta para a filha: quem é esse homem que está aqui no quarto? Oh! A filha disse: não tem nenhum homem aqui, só tem nós duas. Ela disse: tem sim. Não tem, disse ela. Então a mãe disse: então deve ser o Espírito Santo. Deus confirmando, a presença de Deus estava ali. O Evangelho, irmãos, é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Por isso que o irmão Brana diz: deixe um homem visitar o Calvário, ele nunca será mais o mesmo. Se você ainda não tem essa segurança, se você ainda teme que o teu livro feche hoje, e você não tem a segurança, hoje é o teu dia, não amanhã. Hoje é o teu dia, diz: Senhor Jesus, de hoje em diante, eu vou escrever uma nova página. Não digo uma nova página, um novo livro. Através do teu sangue, da tua bondade, da tua graça. E eu sei que o teu sangue, assim como lavou os pecados de todos aqueles que se entregaram a ti, eu sei que o Senhor irá lavar os meus. Que Deus abençoe a cada um nessa caminhada. Vamos sempre estar orando uns pelos outros. E nunca permitir o desânimo, nunca permitir o inimigo vir e nos enredar. Mas que possamos a cada dia a nossa fé, como a Bíblia diz, fazer mais firme a nossa vocação em Deus. Vamos nos colocar em pé. Senhor Deus, eterno Pai, nós só temos o que te agradecer, Pai, por saber que quando os livros forem abertos, o nosso nome não estará ali para ser julgado, porque o nosso nome está incluído no teu livro, Senhor, porque o Senhor apagou todos os nossos pecados. Ó Deus, tu tens nos ajudado. Podemos dizer até aqui Ebenezer, Pai, mas a caminhada ainda continua. Ó Deus, o inimigo ainda continua se levantando, mas que cada vez que ele se levantar contra cada um dos teus filhos, o Senhor possa alvorar contra ele a sua bandeira, Pai. Que a proteção divina, que o Espírito Santo, que os teus anjos estejam sempre acampados ao redor da tua noiva eleita, do teu povo adquirido, Senhor. Ó Deus, conduza cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, ó Pai, porque sem ti, como disse Davi, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Quantas vezes o inimigo armou o laço pensando que teria pego algum de nós, mas o Senhor arrebentou o laço, como diz Davi, o laço quebrou e nós escapamos. Pai, o Senhor sabe as pessoas que vêm em minha mente, pessoas que amamos, Senhor, pessoas que fazem parte da nossa vida, que nós possamos seguir nessa caminhada, unidos, juntos, até aquele dia quando nos encontraremos nos ares e diremos: adeus mundo, adeus morte, adeus enfermidade. Ó Deus, eu oro por nossos irmãos, eu quebro todo o laço do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja estendida a cada um dos nossos irmãos no campo, cada um dos nossos irmãos daqui da igreja, cada um que ouvirá essa transmissão, Senhor.
Cubra com teu sangue, Pai. Repreendemos a Satanás, que tire suas mãos sujas dos nossos irmãos, dos nossos queridos, dos nossos familiares. Ordenamos ele que deixe. E nós requeremos eles, porque o Senhor nos comprou ali no Calvário. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Daniel. Louvado seja Deus. Você parou para observar que privilégio que Deus nos deu. Qual é o livro da vida? O livro da vida é o Senhor Jesus Cristo. E veja que abrir os seus livros. Os livros são a vida de todos os que não foram salvos. Cada um é um livro. Mas você, a Bíblia não põe você num grupo de livros, mas coloca você num livro. Ou seja, a tua história é a história de Jesus. O pecador tem sua história própria, separada, feita pelo seu livre-arbítrio, feito pela sua rejeição, rejeitou a Cristo. Mas a minha e a sua história está junto com a história de Cristo. Está no livro da vida. Esses não serão julgados, porque Ele já foi julgado por nós. Todos com os olhos fechados nesse momento. Alguém aqui entre nós que ainda não está tua vida incluído neste livro, no livro da vida? Você tem tido o teu livro próprio, tuas ideias próprias, tuas teimosias, tem seguido a tua razão, mas hoje você está decidido que você passará a fazer parte daquele livro que não passará pelo julgamento. Você quer levantar a sua mão dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, porque eu quero estar naquele livro que é perfeito. Eu quero a minha vida incluída naquele livro que já foi julgado. Alguém que gostaria de levantar a mão e dizer: ore por mim, porque minha vida não tem estado certo. Quem sabe você está fora da comunhão, está vivendo uma vida errada. Levante sua mão se você deseja que Deus mude tua história. Eu não posso fazer, você não pode fazer por si mesmo. Há uma mão levantada. Há mais alguém? Um Salvador ganho vale mais do que o mundo inteiro. Há mais alguém que gostaria de parar de escrever o seu livro por si próprio e passar a fazer parte do livro da vida? Há mais outra mão ali atrás? Enquanto essas pessoas permanecem com as mãos levantadas, você vai orando em espírito. Quem sabe você convidou alguém e esse alguém está aqui. Ore para Deus tratar com ele também. Ou por alguém que não está aqui, Deus pode tratar. O profeta disse que a mãe do pródigo, ela orou e disse: Senhor, envia teu anjo e vá até onde está meu filho e fala no ouvido dele para que ele volte para casa. E de repente ele ouviu uma voz nos ouvidos dele dizendo: a fartura na casa do pai. E ele retornou. Precioso Deus, essas mãos que levantaram, elas valem mais do que todo esse edifício, elas valem mais do que toda a riqueza desta cidade,
elas valem mais do que todo mundo, porque elas foram compradas pelo sangue. E eu oro por elas com todo o sentimento do meu coração, que eles encerrem as escritas feitas pelo pecado, as escritas feitas pelos seus pensamentos e atitudes próprias, e que eles entreguem totalmente a vida ao Senhor. E o Senhor escreverá uma nova página, Pai, um novo livro, uma nova história na vida dessas pessoas que levantaram a mão. Também a mães, pais, lembrando de filhos, há pessoas aqui lembrando de queridos, e eu oro por eles, onde estiverem, Pai, que o Senhor possa, como fez com o filho pródigo, fale aos ouvidos deles, e os faça lembrar da casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor ouviu nossa oração e assim os abençoará. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluias.